Muito boa tarde, meu nome é Henrique. Aqui, ó, lançamento oblíquo no vácuo. O lançamento oblíquo, senhores, ele fala o seguinte aqui. O lançamento oblíquo, na verdade, é um estudo dos mais antigos da área de física, que vem da arte da guerra. Porque o lançamento oblíquo é o lançamento de projéteis. Quando você lança um projétil e ele vai em trajetória de parábola até atingir o inimigo. Isso é uma matemática muito antiga, bem interessante mesmo. Um dos primeiros a trabalhar com isso, pelo menos com a linguagem moderna, né, foi o grande Galileu Galilei, que explicou isso detalhadamente. Vou tentar explicar o que ele escreveu aqui. Observem aqui os casos. O lançamento oblíquo, conforme o próprio nome já diz, é quando você lança um projétil. Esse você lança um determinado projétil com um determinado ângulo. E quando ele faz esse ângulo aqui, ele faz essa trajetória. Ele sobe, atinge o limite e depois ele desce. Então, de novo aqui. Quando o corpo é lançado, ele é lançado com uma velocidade v. Como nós vamos dizer, que é chamada velocidade de lançamento. Só que, a partir de agora, como a gente tem um determinado ângulo, pessoal, a gente vai fazer a decomposição desses vetores. Como eu já falei para vocês, toda vez que nós temos uma velocidade, nós verificamos esse vetor, uma velocidade de determinado ângulo, ela pode ser decomposta para o eixo x e para o eixo y. Para o eixo x e para o eixo y. Mas antes de explicar essa aula, eu quero combinar um negócio com vocês, tá bom? Todas as vezes que eu falar do eixo, eu vou relacionar assim, eixo y, que é movimento uniformemente variado, conforme a gente já falou na aula anterior, e eixo x é movimento uniforme. O eixo x, pessoal, lá da matemática de trigonometria básica, é o eixo dos cossenos. E o eixo y, lá da matemática básica, é o eixo dos senos. Então, quando nós formos decompor uma determinada velocidade, quando for necessário decompor, é claro, tudo que for relativo ao eixo x é cosseno, e tudo que for relativo ao eixo y é seno. Naturalmente, continua valendo as regras que eu já expliquei anteriormente. Tudo que for relativo ao horizontal é movimento uniforme, tudo que for relativo ao eixo y é movimento uniformemente variado. Dito isso, quando um corpo é lançado com uma velocidade v, nós podemos decompor ele em duas velocidades. Uma velocidade para frente, que nós vamos chamar de velocidade vx, e uma velocidade para cima. Uma velocidade horizontal, que é vx, e uma velocidade vertical, que é vy, que eu vou chamar aqui de v0y. Ficou claro aqui? É a união dos dois, entendeu? Da análise vetorial. Quem é Vx? Essa é a parte legal. Vx é a velocidade v multiplicado pelo cosseno de θ. Quem é V0y? V0y é a velocidade v multiplicado pelo seno de θ. Porque quando você faz a decomposição desses vetores, tu pode jogar nas fórmulas que eu já ensinei anteriormente. Quem tu vai usar na fórmula do movimento uniforme? O Vx, que tu foi encontrar. Quem tu vai usar nas fórmulas do movimento uniformemente variado? Vy, baseado nisso aqui. O nome desses trecos aqui chamam-se componentes da velocidade. Vamos continuar nosso movimento aqui. Quando o corpo ele vai subindo, ele vai atingir esse ponto aqui. Esse aqui é o ponto mais alto da trajetória. Nesse momento, ele atinge o que nós chamamos de altura máxima. Por que é chamado de altura máxima? Mais uma vez, a velocidade Vx, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é constante em todos os momentos da trajetória. Mas, quando o corpo ele atinge a velocidade máxima, vocês têm que lembrar o que ocorre. Você faz o lançamento, ele sobe, ele sobe, ele sobe, ele sobe. Ele para de subir, ele não está parando de se mover. Ele para de subir e depois começa a cair. Nesse momento, óbvio que a velocidade x é constante em todos os momentos, mas a velocidade y aqui vale quanto? Vale zero. Ou seja, no ponto mais alto da trajetória, na altura máxima, qual a única velocidade que existe? A velocidade vx. Porque vy vale quanto? Zero. Respira. Aí depois o corpo começa a cair. E quando ele cai, ele tem uma velocidade para frente, que é quanto? Vx. E uma velocidade para baixo, que é quanto? Vy. E quando ele atinge a cabeça de alguém, quanto que vale a velocidade resultante? E quanto vale essa velocidade resultante? Velocidade resultante ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, ou seja, aquilo que nós já estudamos. Então, quando nós fazemos os cálculos... e finalmente, o que nós temos? Nós temos o total, vai ser o quê?
vai ser o alcance do lançamento. Tem algumas propriedades importantes aqui, com respeito principalmente à questão do tempo. É uma regra simples e bem fácil de lembrar. Anotem, por favor. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ou seja, se um corpo ele demora 2 segundos para chegar ao ponto mais alto da trajetória, ou seja, na altura máxima, se ele demora 2 segundos para subir, ele demora 2 segundos para cair. Se o cara demora 10 segundos para atingir a altura máxima, ele vai demorar 10 segundos para cair. Naturalmente, nós estamos falando do movimento no vácuo, ou seja, sem resistência do ar. Só por curiosidade mesmo, hoje em dia, trajetória de projétil assim, só por lançamento, é um pouco mais raro mesmo na história da guerra, porque estamos na era dos foguetes, né, controlados. Mas o recorde ainda é da Primeira Guerra Mundial, que é 240 km. Nada mal, né? Você atirar de uma posição 240 km do inimigo e atingir o alvo. Não é que é legal? Já, vamos lá. Então, esse aqui é o tempo de descida. O que nós vamos fazer agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que se faz a interpretação desses exercícios. Não é complicado. Não vai ser necessário muitas fórmulas, porque as fórmulas são as fórmulas que eu já ensinei anteriormente. Para movimento uniforme, quais são as relações? Só uma, né, coitado, né? S igual a S0 mais velocidade x multiplicado pelo tempo. Para movimento uniformemente variado, que é um pouco mais chique, né? Para o movimento uniformemente variado vai ficar como? Função horária dos espaços, S igual a S0 mais V0t, mais A ao quadrado dividido por 2. Função horária da velocidade, que é claro, o vovô anda tarado, que é V igual a V0 mais AT. E do Torricelli, né? Que não pode brincar com os filhos dele, porque nunca esqueçam isso. Torricelli é para você usar quando ele não tem tempo. Então é isso, bora fazer exercícios. Questão P171. Um corpo é lançado obliquamente a partir do solo no vácuo sobre ângulo de 60 graus horizontal e com velocidade de 10 metros por segundo. Adotando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e seno de 60, que é igual ao seno de 120, que vai ser igual a 0,86, e o cosseno de 60 igual a 0,50, determine, letra A, a velocidade escalar mínima assumida pelo corpo, no instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória, e letra C, a altura máxima atingida pelo corpo e o alcance do lançamento. A primeira coisa que nós vamos fazer sempre é desenhar, claro, né? Temos que desenhar aqui o movimento. Lançamento oblíquo, essa trajetória. O corpo é lançado, né? Lançado com uma velocidade V, e em seguida ele faz essa trajetória. Lançamento oblíquo aqui, chega aqui nesse ponto. Quando ele chega aqui nesse ponto, ele é lançado, que ângulo ele falou? Ângulo de 60 graus horizontal e com uma velocidade V. Ele falou que essa velocidade V vale quanto? Essa velocidade V vale 10 metros por segundo. Bom, ele não falou mais nada. Assim, claro, gravidade, né? Gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. É muito importante, pessoal, a questão da trajetória. O corpo, a princípio, ele vai para cima, tudo bem? Ele sobe e depois desce. Mas para efeito de cálculo, tomem cuidado, muito cuidado. Quando o corpo está subindo, quando você fizer um cálculo para o corpo, quando ele estiver subindo, considere gravidade negativa. Quando o corpo estiver descendo, considere gravidade positiva. Mas isso vai depender do tipo de problema. Mas eu esqueci faltou desenhar o resto, né? Quando o corpo ele é lançado, ele atinge esse ponto mais alto da trajetória. E que velocidade eu tenho aqui? Eu tenho apenas velocidade Vx. E quando ele cai, ele volta ao solo, perdão, ele vai ter duas velocidades, uma velocidade Vx e uma velocidade Vy, que juntos vão formar o quê? Uma velocidade resultante. Aqui nesse ponto, que ponto é esse? Esse ponto se chama altura máxima. Sempre façam esse desenho, porque isso vai ser fundamental para resolver as questões. Não importa qual questão. Letra A, o que ele fala? A velocidade escalar mínima assumida pelo corpo. Antes de fazer o problema, a nossa primeira preocupação, se for possível, é calcular as componentes da velocidade. De novo, não importa o que o problema peça, se for possível, vamos calcular as componentes da velocidade. Essas componentes da velocidade eu vou desenhar aqui em cima, tá bom? Observem.
Primeiro Vx. Quem é Vx? Quando o corpo é lançado, ele tem duas velocidades. Uma velocidade para cima, que é V0y, e uma velocidade para frente, que é quanto? Vx. Quanto que é Vx? Vx é a velocidade v multiplicado pelo cosseno de θ, cosseno de 60. Velocidade de Vx é igual a quanto? Velocidade de v. Quanto que é essa velocidade v? É 10, né? Multiplicado pelo cosseno de 60, que ele fala nesse caso igual a quanto? Aqui é 0,10 multiplicado por 0,5, Vx igual a 5 metros por segundo. E quanto vale a sua velocidade inicial y? Velocidade inicial y vale quanto? É igual a velocidade v multiplicado pelo seno de θ, seno de 60, por montagem das componentes. Velocidade y vai ser igual a quanto? Quanto que é a velocidade v, que é 10, multiplicado pelo seno de 60. Quanto que é o seno de V0y? É a velocidade v multiplicado pelo seno de θ, que é a velocidade v, que é 10, multiplicado pelo seno de 60, que é quanto? 0,86. V0y igual a quanto? 8,6 metros por segundo. Isso aqui vai ser esse composto. Bom, pronto, ficou claro aqui. Agora, letra A. A velocidade escalar mínima assumida pelo corpo. O corpo atinge a velocidade escalar mínima no ponto mais alto da trajetória, né? É tipo uma regra? Não, tudo tem um porquê. Deixa eu explicar. O corpo ele atinge a velocidade escalar mínima no ponto mais alto da trajetória. Por quê? Pense comigo aqui. Quando o corpo é lançado, ele tem duas velocidades. Uma velocidade para frente, que é Vx, para frente, que é Vx, e uma velocidade para cima, que é Vy. E, conforme ele vai subindo, continua a mesma coisa. Velocidade Vx e uma velocidade Vy. Só que essa velocidade Vy aqui, ela vai diminuindo conforme ele se aproxima do ponto mais alto da trajetória. Por quê? Simples, questão da gravidade, né? Ela vai diminuindo, porque tem um limite para a sua subida. Quando ele chega no ponto mais alto da trajetória, a única velocidade que ele tem é a velocidade de Vx. Quando ele começa a descer, continua a mesma coisa, Vx e Vy, e assim por diante. Ou seja, o ponto em que ele tem apenas uma velocidade é no ponto mais alto da trajetória, que é Vx. Ele sai da máxima, já fica Vx e Vy, falei? Exatamente. Então, quando ele pergunta onde ele atinge a velocidade mínima, aí tu fala, no ponto mais alto da trajetória. Porque no ponto mais alto da trajetória, a única velocidade que ele tem é a velocidade. A única velocidade é Vx. Você entendeu por quê? Ficou claro por quê? Porque no ponto mais alto da trajetória só há uma velocidade. Portanto, essa é a velocidade mínima. Letra B, o que ele pede agora? O ponto que ele atinge a velocidade mais alta da trajetória é quando a sua velocidade y é igual a quanto? É igual a 0. De novo, quando é que ele atinge o ponto mais alto da trajetória? É quando a sua velocidade final y vale quanto? Para descobrir esse tempo, eu utilizo que fórmula? A fórmula função horária da velocidade. Tome cuidado. Mesmo raciocínio. Tudo que for relativo a vertical, movimento uniformemente variado. Tudo que for relativo a horizontal, movimento uniforme. Eu falei que ele pergunta bem assim, o instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória, tem que lembrar, o corpo ele atinge o ponto mais alto da trajetória quando sua velocidade final é igual a 0. Tem que ser que velocidade? Velocidade vertical, porque a velocidade Vx é constante em todos os momentos da trajetória. Então, qual a fórmula? Por favor, notarado, V igual a V0, y mais A multiplicado pelo tempo. Qual a velocidade no ponto mais alto da trajetória? Está aqui. V0y vale quanto? Vy vale quanto? 0. Qual é a velocidade inicial y? 8,6 metros por segundo. O corpo ele está subindo. Aceleração positiva ou negativa? Negativa. Subindo, aceleração negativa. Descendo, aceleração positiva. 10, né, multiplicado pelo tempo que é, sei lá, sabe Deus. Então vai ser igual a quanto isso daqui? Vai ficar menos 8,6 igual a menos 10t, menos com menos mais. T vai ser igual a quanto? 8,6 dividido por 10, que é igual a 0,86 segundos. Isso aqui é o tempo necessário para atingir a altura máxima. De novo, isso é o tempo necessário para atingir a altura máxima. Vou pegar aqui a questão, menino, vou tirar aqui rapidinho. Tome cuidado. Um detalhe aqui. Se isso aqui, em termos bem grosseiros aqui, nós podemos dizer que é o tempo de subida, tá bom? Qual a regra que eu ensinei para vocês? Tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se ele quiser saber, e ele vai querer saber depois, o tempo total do movimento, como é que eu vou saber o tempo total do movimento?
multiplica esse treco por 2, porque se ele demora Que é o mesmo. 0,86 segundos para subir, ele vai demorar 0,86 para descer. Então isso vai ser raciocínio. Mas não é isso ainda. Letra C, o que ele fala aqui? A altura máxima atingida pelo corpo e o alcance do lançamento. Primeiro, a altura máxima. Nós já aprendemos que o corpo ele atinge a altura máxima quando sua velocidade final é igual a zero. E por favor, pessoal, a altura, ele quer saber a altura máxima, a altura. Isso é movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? A altura é vertical. E se é vertical, é variado. Qual a fórmula da altura, pessoal? S igual a S0 mais V0T mais A ao quadrado dividido por 2. Quanto que esse S é a altura? Esse S é a altura. Quanto que é a altura? Sei lá qual a altura. Qual é esse zero? Admite-se parte do zero. Qual a velocidade inicial? Isso aqui é a velocidade inicial Y. Quanto que ela vale? Multiplicado pelo tempo que ele demorou para chegar a essa altura máxima. Que foi quanto? Aceleração da gravidade, positiva ou negativa? Estamos subindo, negativo. Menos 10 multiplicado por... Essa é igual a quanto? Fazendo aqui de cabeça, isso aqui vai ser igual a quanto? 8,6 vezes 0,86. Isso aqui vai ficar 7,396 menos. Isso aqui é 0,86 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10. Isso aqui vai ficar 3,698. Essa altura vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 3,69 metros. Isso aqui vai ser o quê? Altura máxima. E letra, a última, qual a parte que ele quer saber? Alcance. O que é alcance? É movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? S igual a S0 mais Vx multiplicado pelo tempo. Qual é o alcance? Fala, sei lá. Qual é S0? Parte do chão não é zero, né? Quanto que é a velocidade Vx? O tempo do alcance é o tempo total. De novo, o que é o tempo do alcance? O tempo do alcance é o tempo total do movimento. Ou seja, o tempo que ele demora para chegar deste ponto até este ponto aqui. Quanto que vale? É 0,86 vezes 2, né? Isso aqui vai dar 1,72. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 1,72 multiplicado por 5 é igual a quanto isso daqui? 8,6 metros. Senhores, é maravilhosa essa questão. Maravilhosa essa questão, aliás. Vamos fazer mais algumas, tá bom? Continuando.